Olá pessoal, tudo certo? Eu sou Alexandre de Moraes Barbosa, engenheiro agrônomo, com mestrado e doutorado na área de ecofisiologia vegetal, Atualmente sou aí professor da Universidade do Oeste Paulista, da UNOeste, responsável aí pela estação meteorológica e também, pela disciplina aí de agrometeorologia do curso de agronomia e também diretor aí da AMB Consultoria Agroclimática. Então eu inicio hoje aí essa série sobre sistemas atmosféricos, Então o objetivo dessa série aí é que a gente possa entender melhor aí como os principais sistemas atmosféricos influenciam o regime de chuvas. Chuva praticamente aí, é a essência da agricultura. E o objetivo não tem, tanto objetivo assim de aprofundar em conceitos profundos meteorológicos, E sim realmente a gente discutir aí quais são os principais sistemas atmosféricos, as suas principais características e principalmente, como que esses sistemas impactam o regime de chuvas e também aí a temperatura em diferentes regiões do Brasil, E também em diferentes estações do ano. Então, vamos iniciar a nossa série hoje falando, um pouco sobre as massas de ar. Então, esse é o primeiro tema, da nossa série aí, é massas de ar. Então, entender um pouquinho melhor, quais são as principais massas de ar, e como essas massas de ar acabam influenciando também o regime de chuvas, e também de temperatura das principais regiões do Brasil, nas estações do ano. Então vamos lá. Começando então massas de ar, definindo o conceito de massa de ar. Então, o que é uma massa de ar? Então, massa de ar são definidas como um grande volume de ar de grande espessura que apresenta características horizontais similares da temperatura e da umidade. Ocupam um vasto volume de ar, cobrindo centenas de quilômetros quadrados e surgem em consequência da circulação geral da atmosfera. Tá? Então, assim, resumindo, essas massas de ar elas apresentam aí, características, tá? De temperatura, e de umidade. A gente também poderia acrescentar aí até de pressão, que permite a gente caracterizar aí diferentes massas de ar, Destacando então principalmente as duas características que são de grandes importâncias para a agricultura, e também, para a nossa vida e de forma geral, que é temperatura e umidade, ok? As massas de ar, elas variam, de acordo com a sua região de origem, tá? Então, assim, a característica de temperatura, ou de umidade que uma massa de ar ela vai ser em função da região de origem, Então, essa massa ela fica ali estacionária durante alguns dias e ela acaba aí adquirindo, então, a característica da região. Então, basicamente, aqui atuando no Brasil, nós temos aí as massas equatorial, que é formada ali próxima à linha do Equador, a massa tropical, que é formada próximas aos trópicos, Então, são massas quentes, tá? Por causa aí do balanço de radiação, balanço de energia, e também temos atuando aí no Brasil a massa polar, Então, como está mais lá próximo ao polo, tá? A latitudes mais altas, ela acaba sendo aí, uma massa fria, tá? E essa massa, essas massas aí, ela também tem características de umidade, tá? Então, a massa atlântica, que é formada sobre o oceano, ela tende a ser mais úmida, E a massa continental, que é formada sobre o continente, tá? Ela tende a ser mais seca, tá? E o deslocamento também dessas massas acaba influenciando um pouco, como a gente vai ver agora, aí estudar certinho,
na massa que atua sobre o Brasil. Então aqui, né, é um exemplo basicamente das principais, né, massas de ar no mundo. Então isso mostra o quê? Mostra que essas massas acabam, né, adquirindo característica de temperatura e de umidade, né, de acordo com a região que ela, né, é formada, ok? Então, no Brasil, nós temos aí 5 massas que atuam, tá, entre o verão, né, e o inverno, tá? Então nós temos no verão, principalmente atuando aí, né, as massas, né, massa equatorial continental, tá? Temos a massa equatorial atlântica, tá? A massa tropical atlântica, a massa tropical continental, né, e um pouquinho menos intenso a massa polar atlântica. Então é importante a gente começar, né, a lembrar aí essa simbologia. Então o M, tá, é de massa, depois a outra letra que vem é da região que ela é formada, né? Então o E próximo à linha do Equador, né? O T próximo aos trópicos, o P, né, de massa polar. O A, que é uma massa formada sobre o Atlântico, né, sobre o oceano, e o C, que é uma massa formada sobre o continente, ok? E que também a gente pode perceber, tá? Então nós temos aqui a simbologia, que quando é vermelho, né, ela representa que é uma massa quente. Quando é azul, é uma massa fria. Então já é possível observar que a única massa fria que atua sobre o Brasil é a massa polar atlântica, tá? E a borda, tá, representa a umidade, ok? Então se é azul, tende a ser uma massa mais úmida, tá? E se é laranja, tende a ser uma massa mais seca. Mas a gente vai ver, tá, que acaba tendo algumas diferenças aí, né, algumas características dessas massas aí em função também do seu deslocamento. Então vamos lá. Primeira massa que nós vamos falar é a massa polar atlântica, tá? Então ela é formada no Oceano Atlântico Sul, é uma massa então formada lá no polo, né, próximo ao polo. Então ela é uma massa fria, tá? E na maioria das suas vezes ela é úmida, mas ela também pode ser seca, tá? Se o seu deslocamento for mais continental, né, mais para dentro do continente, ela tende a ser mais seca, tá? Então, muitas vezes a entrada de uma massa polar, ela não significa ocorrência de chuva. Se ela tiver esse deslocamento muito continental, ela tende a ser uma massa fria e seca. Agora, se ela tiver um deslocamento mais oceânico, tá? Mais ali sobre o Atlântico, ela tende a ser mais úmida e aí sim pode provocar, né, mais chuvas aí na região sul e sudeste do Brasil, tá? Ela normalmente atua mais na região sul, né, e sudeste, tá? E também na costa nordeste, mas em alguns eventos, né, dependendo da intensidade, ela também pode atingir lá o norte, tá? Mas a sua maior atividade, né, ocorre no período do inverno, tá? Então, vamos conversar aí, ver como que essa massa atua, tá? Então, a massa polar atlântica no verão. Então, as imagens que eu vou mostrar aqui agora, essas imagens, ela é de um estudo muito bom, né, do Vitor da Assunção Borsato e da Nair Glória Massuquim, né, que está presente no livro O Delineamento das Massas de Ar no Brasil, né, publicado ano passado. Então, recomendo, né, quem quer entender um pouco melhor dessas massas do ar, né, adquirir esse livro, material muito bom, onde mostra aí basicamente como que essas massas atuam, né, ao longo das estações do ano. Bom, então a massa polar atlântica, se a gente pegar aqui no verão, ela tende a atuar, né, mais ali no sul do Brasil, e uma atuação, né, menos intensa, tá? Mas sim, pode chegar, né, algumas massas, o avanço de algumas massas, né, provocando até bastante chuva, né, sendo aí, vamos falar assim, a origem, né, das frentes, dos sistemas frontais, que provocam bastante chuva aqui
na região sul, né, e também atingindo bastante a região sudeste. Então, isso aqui é no verão. Então, essa imagem azul, né, basicamente é a atuação no verão. Então, uma atuação, né, até baixa. E conforme vai avançando, né, para o outono, essa massa tende a ganhar maior intensidade e a avançar mais em direção, né, ao continente do Brasil. Então, por exemplo, no outono, ela passa a atingir aí com maior intensidade a região sudeste, né, e também a centro-oeste, né. E no inverno, tá, ela também mantém essa configuração, só que, né, uma característica é que realmente ela tem maior intensidade na região sul do Brasil, mas essa massa polar, né, também atua aí sobre a região sudeste e centro-oeste, né. É claro que podemos ter episódios aí dessa massa avançando também aqui para regiões mais ao nordeste e ao norte do Brasil. E na primavera ela volta, né, a perder força, né? Então assim, ela volta a recuar um pouco, ficando mais a sua atuação mais na região sul do Brasil, tá? Então é mais ou menos isso. Então a massa polar, ela tem sua menor intensidade, né, no verão, sua maior, né, verão e primavera, e maior intensidade no outono e inverno, né? Então são massas que, né, realmente provocam aí grande redução de temperatura, né? São as massas que provocam a ocorrência de geadas, né, e até neve em algumas regiões do sul do Brasil. E, né, lembrando, se ela tiver um deslocamento mais próximo ao oceano, ela é úmida, né? É uma massa que avança provocando chuva. Agora, se ela tiver um deslocamento mais continental, aí ela tem uma característica mais seca, tá? Então ela avança somente com frio, não trazendo muita umidade para as regiões. Bom, vamos falar agora então, né, da massa equatorial continental, né, a famosa MEC. Então ela é formada, né, próxima à linha do Equador e ela é continental. Bom, normalmente as massas continentais tendem a ser seca, mas essa massa ela é úmida. Por quê? Porque a sua região de origem é a Amazônia, né? E também porque ela está ali, né, próxima à baixa, né? A baixa do Equador, né? Que é uma região que acumula bastante umidade. Então ela é uma massa quente, né, e úmida, tá? E tem uma importância muito grande sobre a distribuição de chuvas no Brasil de forma geral, tá? Que a gente vai ver mais para frente. Então, praticamente, ela atua aí, né, sobre todas as regiões do Brasil, tá? E a gente vai ver agora aí, estação a estação, como que ela atua. Então, no verão, é possível ver, então, né, que basicamente a umidade dessa massa ela é distribuída aí no Brasil quase inteiro, né? Então essa umidade aqui da massa equatorial continental, tá, que é formada sobre a Amazônia, ela acaba chegando também ao sul do Brasil, né, ali mais no estado do Paraná, chega com muita intensidade no sudeste, né, um pouquinho aqui da parte do nordeste, né, e tem grande atuação, né, na região centro-oeste e norte. Aqui que é importante destacar, né, é através da umidade dessa massa equatorial continental que ocorre grande parte das chuvas, né, nessa região aqui centro-sul do Brasil. Então, essa massa tem grande importância para o regime hídrico, né, e para a agricultura dessa parte aqui, né, centro-sul do Brasil. Então, olha como que ela atinge, né, as regiões aqui sul e sudeste. Aí, conforme avança para o outono, né, ela recua, né, e passa a atuar ali mais na região norte, né, e parte do centro-oeste. Então, por que abril tem se tornado aí, né, abril, maio, meses de períodos de estiagem, provocando grandes prejuízos para a agricultura aqui dessa parte da região de São Paulo, né, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, no Brasil? Porque principalmente é o recuo, a umidade, né, presente na massa equatorial continental,
ela fica mais atuante ali sobre o norte, né, e a parte mais norte do Mato Grosso também, né, do centro-oeste também. Então, ou seja, é como se tirasse a umidade aí dos estados mais aqui, né, de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, e por isso que tem uma considerável redução na ocorrência de chuvas, né? Então, principalmente nos meses aí de abril e maio, que é a transição. Então, a umidade do verão, né, que traz bastante chuva, ela recua, provocando esse período de estiagem, tempo um pouco mais seco aqui nessa região do Brasil. Tá? No inverno, a massa equatorial continental, ela recua ainda mais e tende a atuar mais sobre a região norte do Brasil, né? É por isso que nós temos aí praticamente o grande período de estiagem aqui na região centro-oeste, né? Que não tem umidade chegando aqui para essas regiões, né? Umidade suficiente para formar chuva, né? E na primavera ela volta a avançar um pouco, né? Isso ocorre mais principalmente ali nos meses de outubro e novembro, né? Setembro ainda essa umidade fica um pouco recuada aqui para a região norte, e na primavera ela volta a atuar, né? Até que no verão, né, a umidade volta a atingir grande parte do Brasil. Então, o que é importante destacar? A umidade dessa massa equatorial continental, ela é sim, né, de grande importância para a agricultura, porque é através dessa umidade que são formados aí os principais sistemas que promovem chuva nessa região aqui. Tá? Então, avançando para a próxima massa, né? Massa tropical atlântica. Então, é essa massa aqui que é formada próxima ao trópico, né? Trópico de Capricórnio, só que ela é formada, né, sobre o oceano, né? Então, é uma massa atlântica. Então, é uma massa quente, né? E tem, assim, umidade, mas não é uma umidade generalizada dessa massa, tá? Essa umidade tende a estar mais na parte inferior dessa massa, sendo a parte superior uma massa mais quente e seca. Então, a característica dessa massa aqui tem umidade, porque ela é formada no oceano, só que essa umidade tende a ficar na parte mais inferior. Então, não é uma massa que tem o seu perfil inteiro úmido, né? A parte de baixo é mais úmida e fria, né? E a parte de cima dessa massa, ela é mais quente e seca, tá? E essa massa, ela é em função principalmente, né, da alta subtropical do Atlântico Sul, né? É um sistema que a gente vai conversar numa próxima série aí de postagens. Então vamos falar um pouco mais, né, dessa massa, que acaba atuando mais sobre a faixa litoral do Brasil, né, também trazendo aqui sobre a parte sul do Nordeste, né, promovendo bastante chuva nessa parte litorânea também. Então essa massa, ela tem por característica, tá, umidade, então, vamos falar assim, mais superficial. Então, ela não traz grandes chuvas para o interior do continente, né? Como ela tem pouca umidade, ela acaba promovendo mais chuvas na região aqui, né, litorânea. Então, no verão, essa massa, né, tende a atuar aqui mais sobre essa parte da região sudeste, né, e principalmente aqui nessa parte aqui da região da costa do Nordeste. Conforme vai avançando o outono, essa massa ela, né, ganha maior intensidade. Tá? Por quê? Porque no verão, quem está atuando aqui, né, é a massa equatorial continental. Então, quem atua mais aqui no verão, né, é a MEC que nós vimos agora. Então, no verão ela tende a ficar com menor atuação nessa faixa aqui. Aí, conforme avança para o outono e inverno, a MEC, ela, né, vamos falar assim, ela fica mais atuante sobre o norte do Brasil, essa massa ela acaba atuando mais um pouco, né, um pouco mais em direção aqui ao continente, tá? Até que no inverno ela atinge aí seu maior período de atuação. Então, principalmente nessa costa aqui do
do Nordeste, né, e parte da região Sudeste, chegando também aqui parte da região Centro-Oeste. Mas o que é importante salientar? Ela é úmida, né, mas em superfície. Então a chuva acaba ficando aqui mais na faixa litoral. Então quando ela avança mais para o continente, ela acaba vindo um pouco mais seca. Então ela não cabe, né, assim, ela não provoca muita chuva na parte mais continental do Brasil, mais para dentro do continente. Ela tende a promover mais chuva, né, na faixa aqui sempre litoral, tá? Na costa, nessas áreas mais próximas ao oceano. Tá? Então, até que na primavera ela volta a recuar, né? Porque a massa equatorial continental aí volta a ter uma maior atuação sobre essa área do Brasil aqui. Então, essa aqui é a massa tropical atlântica, né? Promove principalmente chuvas nas costas, né? E quando ela avança para o continente, ela não vem com muita umidade, né? Ela tende a vir um pouquinho mais seca. Massa equatorial atlântica, né? Então essa massa aqui, ó, a MEA, né? Massa equatorial atlântica, é formada próxima à linha do Equador, né? Sobre o Atlântico, tá? Então ela é quente, né? E úmida, né? Por quê? Porque é formada sobre o oceano, né? Possui maior atuação, principalmente sobre aqui a região norte e nordeste, né? Tendo pouca influência sobre o regime de chuvas aqui na região mais sudeste e sul do Brasil. Bom, então, no verão, a massa equatorial atlântica tende, né, a ter sua maior atuação aqui, então, na costa do nordeste, tá? Promovendo chuva principalmente nessas áreas, né, mais litorâneas, mais da costa. Tá? No outono, ela tende a avançar um pouco mais, né? Por isso que normalmente o regime de chuva no Nordeste ele ocorre principalmente, né, a partir de março, abril, né, porque ela consegue avançar mais, trazendo essa umidade do oceano aqui para dentro do continente. Né? No inverno, ela acaba avançando um pouco mais, né? É claro que, normalmente, apesar dela ser, né, uma massa atlântica, a umidade sempre tende a ficar mais próxima aqui, porque conforme a massa vai avançando, ela vai, né, perdendo a sua característica. Então, ela vai ficando mais seca. Né? Então, porque essa água vai, vamos falar assim, as chuvas vão ocorrendo e a umidade vai acabando. Então, essa umidade não consegue chegar aqui em grande parte do interior aqui do continente. Então ela chega mais seca, tá? Então, isso de modo geral para todas as massas, né? Conforme ela vai avançando, né, mais longe da sua região de origem, ela vai perdendo mais sua característica. Então, se ela é uma massa que formou bem úmida, quanto mais ela avança, ela vai perdendo essa umidade, né? Porque as chuvas vão ocorrendo aqui e praticamente como se fosse secando, né, essa massa. Isso é, então, uma característica das massas de ar. Tá? E na primavera ela volta a recuar, né? E até que no verão, então, ela tende a ter essa sua atuação aqui mais na costa, nessa costa aqui do Nordeste. Então, então assim, ela acaba não atuando muito, né, sobre essa parte do sul, né, e grande parte aqui da região sudeste do Brasil, né, e também aqui o sul do centro-oeste. Bom, e vamos falar aqui da última massa, né? Que é a massa tropical continental, tá? Ela é formada aqui na depressão do Chaco, né? Ela é uma massa quente e seca, né? Então, praticamente seria uma das principais massas mais secas que nós temos atuando sobre o Brasil, né? Então, ela é uma das principais massas, né? Por causar esses longos períodos de estiagem na região centro-oeste, né, 3, 4 meses sem chuva, e também acaba influenciando aqui, né, nas áreas próximas da região centro-oeste, né. Então aqui parte de Minas Gerais, né, parte de São Paulo, também, né, podendo chegar aqui na região sul. Então é uma massa quente e seca, né. Então é uma massa que promove estiagem, tá. Então no verão essa massa, tá, ela tende a ficar aqui atuante, né, sobre principalmente essa parte mais centro-oeste,
né, e sul do Brasil, tá? Aí, conforme vai avançando para o outono, essa massa passa a ganhar mais atuação sobre a região sudeste e sul, né? E no inverno ela fica aqui principalmente sobre a região centro-oeste, né? Ó, pegando o oeste do estado de São Paulo, também pegando aqui uma parte do estado, né? Da região sul do Brasil. Então, ela promove o que? Essa massa? Estiagem. É uma massa seca. Então, quando a gente pega lá grandes períodos sem chuva, né? Principalmente na região centro-oeste, e nessa parte aqui mais, né? Oeste de São Paulo, o norte do Paraná, esses períodos de estiagem, né? São provocados principalmente pela atuação dessa massa, tá? Por ela ser seca. E nos últimos anos nós temos visto também, né, a nossa primavera, principalmente ali setembro e outubro, né, tem sido seco aqui nessa parte, né, central do Brasil, como já é conhecido, né, e também aqui nessa faixa mais aqui, sempre a oeste, né, de Minas Gerais, oeste de São Paulo, né, e norte do Paraná, demorando mais para voltar às chuvas do verão. Por quê? Porque essa massa, né, ela atua, quando ela atua, ela promove estabilidade, né? Ela promove tempo firme sem chuva, né? Isso foi muito, por exemplo, observado em 2020, onde ali em setembro, outubro e novembro, nós tivemos poucas chuvas nessa parte da região do Brasil, né? Causado principalmente por atuação dessa massa aqui ainda na primavera, né? E no verão ela volta a ficar um pouquinho mais contraída, né? Por quê? Porque você tem um avanço da massa equatorial continental, né? E que traz mais chuvas aqui para essa região do Brasil, né? Mas essa massa é a que promove, né, aqueles períodos longos de estiagem, períodos longos de seca. Tá? Bom, essas são então as principais massas de ar que atuam sobre o Brasil, tá? É claro que isso não ocorre assim, né? Assim, teria que ter um tempo melhor para a gente discutir sobre essas massas, né? Ela não é que está no outono que vai ser 100% das vezes essa massa atuando, tá? A porcentagem está aqui embaixo. Então, eu recomendo vocês adquirirem, né, esse livro e verem aí certinho qual que é a porcentagem de atuação, né, dessas diferentes massas de ar sobre o Brasil, né? E também não é tão simples. Por quê? Porque essas massas de ar, né, ocorrem em função de vários sistemas atmosféricos, né? Então, nós temos aí vários sistemas atmosféricos atuando na baixa troposfera, né? Alguns sistemas atmosféricos atuando na alta troposfera, né? Então, nós temos aí diversos sistemas atmosféricos atuando sobre o Brasil, né? Então, nós temos aí a alta da Bolívia, né? Nós temos aí a zona de convergência do Atlântico Sul, nós temos os VECAM também atuando, né? As linhas de instabilidades, né? Então, nós temos aí os sistemas frontais também, tá? E nas próximas postagens, eu estarei explicando aí, né, uma desses principais sistemas atmosféricos, né? Não aí tanto do ponto de conceitos meteorológicos, né? Mas principalmente para caracterizar esses sistemas, né? Quando que eles ocorrem, né? Como que eles ocorrem e principalmente como que ele influencia no regime de chuva aqui do Brasil, né? Trazendo grandes impactos aí para a nossa agricultura. Então esse foi o nosso bate-papo aí sobre massas de ar no Brasil e em breve estarei postando aí novos assuntos, né, relacionados aí a essa série de sistemas atmosféricos e suas influências no regime de chuvas do Brasil.